The events of the last 48 hours here in Brazil are some of the most alarming and shocking I've ever seen. And I'm not using hyperbole for that. I'm going to show you why. So, as we've been telling you for a while now, there is a law that is being proposed in Brazil that will become one of the most repressive laws in the democratic world that controls the content that can be published and expressed on social media. It empowers the state, the government, with extreme, virtually unlimited power to ban and punish any speech that in their sole and unilateral discretion they declare to be either hate speech or disinformation. We've talked many times about how this disinformation industry, this term, is the Rosetta Stone for how Western governments and democratic governments are attempting to destroy a free internet because they realize that they can no longer maintain their repressive rule and allow a free internet. These two things are not compatible. That was the realization of the Democratic Party in the United States government when things got too free, and it led to the election of Donald Trump in 2016, which was never supposed to happen. And when the United Kingdom ignored their elites and adopted Brexit, and when Brazilians voted for Jair Bolsonaro, things started getting too unstable for the neoliberal order, and they decided that they could no longer tolerate a free internet, and the primary justification for censorship laws they're now trying to impose is that there's too much disinformation online, it's too destructive and harmful, and obviously whoever gets to determine what is and isn't disinformation wields enormous power, given that, like most things, it's in the eye of the beholder. And what the Brazil law would do is it does not say you get to go to courts and ask courts to decide whether or not something is disinformation or fake or hate speech and then have them order it removed. It says that the social media companies are responsible to remove it the minute it appears, and if they don't, they can be held both civilly and criminally liable for whatever results are of those postings. And again, it's completely in the discretion of the government and whoever the officials or bodies are that are determining disinformation and hate speech to make those assessments. And it's completely open-ended. There's no concrete definition of it. These are all subjective terms, and obviously the point of it is to ensure that there's no more dissent on the internet. And in Brazil, the leading institutions in support of the censorship law, just like in the United States, are the most powerful media corporations, because they know the internet is what has caused them to lose control over their ability to dictate the flow of information, and the only way to get that back is to take away freedom of the internet. There's also financial motives there. There's part of this law determines a better distribution of profits to media outlets instead of Google and Facebook, but it also empowers the state to censor the internet in the name of disinformation and free speech. And although it's Lula's government who's, if it passes, will end up implementing it, it's the media outlets in Brazil that have led the way in agitating for these laws, and the Brazilian left, not entirely, but largely, is marching behind these media corporations, just like they do in the United States, thinking somehow that they're going to be immune from application of these censorship laws. So, eu sou contra a PL, porque eu tenho certeza que isso vai se transformar num tipo de censura, não evidente, como se pensa, mas vai judicializar o conteúdo nas redes, como nesse caso agora da Google, que já querem cobrar, então, o Google, que está sendo contra a PL, porque o Google não pode ser contra a PL, qualquer um pode ser contra a PL, certo? Então, essa tentativa de regular as redes, na verdade, vai virar um trunfo na mão do governo, na mão do Poder Judiciário, vai calar todos os desafetos de ambos. Hoje é o Lula que vai, o governo Lula que vai mandar. Amanhã vai ser o Bolsonaro a qualquer outro. A PL é censura mesmo, só que censura do século XXI, líquida. Hoje, no Brasil, você quase começa a ter medo de fazer certas críticas. Você quase começa a ter medo, né? Por exemplo, a própria crítica à PL da fake news hoje pode se transformar num processo criminalizado, certo? E eu não estou falando de plataformas, não. Eu estou falando de cidadãos, pessoas que queiram, no espaço profissional público ou não, estabelecer qualquer forma de reparo
ao processo como isso está sendo levado, pode ser criminalizado. Isso é uma prova contundente de que há risco de se atravessar o samba e, no final do dia, ser mais fácil limitar a fala de um cidadão comum, coitado, seja ele profissional do pensamento público ou não, do que as grandes plataformas mesmo, que têm muito dinheiro, que é sim capaz, e aí, fechando a resposta ao que você perguntou, se há risco, eu acho que há mesmo, e eles sabem disso. Eles sabem que há risco. Há risco das plataformas atravessarem o samba, ainda mais num país em que o Estado é disfuncional, hein? Como o Brasil. Umas grandes coisas que ajudam as plataformas é você ter um nível de corrupção muito alto na instituição do Estado. Ajuda as plataformas. Porque o que acontece? As pessoas duvidam da própria retidão da execução dessas medidas. No país onde, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, qualquer pessoa pode temer de que essa regulação tenha mais dificuldade de segurar o Google do que segurar qualquer pessoa que, por acaso, caia em desgraça com essa máquina repressora. Olha só. Pessoal, eu ontem fiz um repost de uma querida amiga, Babi Xavier, sobre a possibilidade dos atores terem seus direitos conexos, como assim os músicos os têm, e ela faz parte de uma moção que é a PL 2630, e eu infelizmente não conhecia a fundo essa PL, e eu acho hoje, depois de ter entendido um pouco melhor, eu acho ela muito nociva para a nossa sociedade, porque esses direitos conexos dos atores é uma pegadinha dentro de toda uma estrutura de uma lei que limita a nossa liberdade de expressão. Considerando fake news qualquer coisa que venha a ser contrária, isso é uma coisa que tem acontecido muito frequente e arbitrariamente dentro da nossa sociedade. Vocês sabem que eu não falo de política, eu me restringo a questões de cidadania. Portanto, eu não concordo com essa PL, retirei o meu post, peço perdão aos amigos que consideram essa moção positiva, porque ela não é. Peço perdão a Babi Xavier, eu recebi muitas críticas dos meus seguidores nessa questão e eu parei para ver. Então, a gente erra. E aqui eu, humildemente, peço desculpas a vocês e digo solenemente, eu sou contrário a essa moção dessa PL 2630. Mordaça não dá mais. A gente já passou por muito disso, é curioso, né? Como tudo que foi proposto, tudo que foi apregoado do governo anterior esteja acontecendo hoje nas nossas barbas, e isso é muito nocivo. Eu sinto muito. E essa PL não pode passar. Deixei claro? Conto com vocês.